Então vamos nesse momento cantar e adorar o nome do Senhor. Irmão Peter. Boa noite, meus irmãos. Vamos cantar o hino 345. A Jesus Cristo contarei tudo que haja meu peito a me perturbar. Os meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode suavizar. 345. A Jesus Cristo contarei tudo, Ele é amigo, firme e leal. Basta pedir-lhe que sem demora aos meus pesares dá fim cabal. A Jesus Cristo, meu bem amado, narrarei sempre minha aflição, aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. Sempre tentado, sei que preciso de um protetor que possa valer. Só meu amado, que é invencível, pode, portanto, me proteger. A Jesus Cristo, meu bem amado, narrarei sempre minha aflição, aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. Deste caminho os maus me desejam, pois desviar e me demover. Mas Jesus Cristo, forte e zeloso, sempre me ajuda a permanecer. A Jesus Cristo, meu bem amado, narrarei sempre minha aflição, aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. Amém, com toda a convicção do nosso coração, né? Ainda continuamos em pé, irmão Amâncio vai fazer leitura da palavra de Deus. Boa noite, queridos irmãos. Convido aos amados irmãos a abrir as suas Bíblias no Salmos de número 90. Salmos de número 90, o hino que nós acabamos de cantar, fala que se nós estivermos com algum problema, nós temos um grande amigo, que é Jesus. E esse salmo, Moisés fala também que nós devemos sempre estar pedindo a Deus um coração sábio. E principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo, né, irmãos? Nós precisamos ter muita sabedoria. Hoje pela manhã eu estava meditando e pensando que durante todos esses 54 anos de cristão, 55 anos, numa vida cristã, eu nunca passei por momentos tão difíceis. Eu creio que nós, nenhum que estamos aqui, já passamos por momento igual esse que nós estamos vivendo. E, queridos irmãos, se nós não estivermos firmados na graça do Senhor, se nós não tivermos com nossas mentes convictas que temos um Deus que está cuidando de nós, seria muito difícil a gente sobreviver durante tudo isso que nós estamos passando. Mas, com certeza, até aqui,
como diz Samuel, até que o Senhor tem nos ajudado. Então acompanhe a leitura do Salmo 90, que diz assim: o Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, à tarde corta e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Aparece a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos, e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que Deus nos abençoe. Amém? Muito bem, poder sentar, irmãos. E se você tem um pedido de oração, algo que está no seu coração, compartilhe aí pela rede social, através do chat, né? E diga o que você está precisando, né? Como também compartilhe a sua bênção, torne isso público, notório, né? Hoje de manhã, logo cedo, né? A irmã Regiara havia compartilhado conosco uma dificuldade que a irmã Leila estava tendo com a sua mãe. E é interessante, né? Como Deus age, né? E nós ligamos para a irmã Leila e ela estava preocupada, né? A mãe estava tendo crises sucessivas de respiração, já havia 2 vezes ido ao médico, preocupada, né? Porque nessa situação a pessoa já de uma idade bem avançada, frequentar hospitais é algo muito difícil, né? E nós falamos para ela: irmãos, vamos fazer o que podemos fazer, e naquilo que nós não podemos fazer, o Senhor fará, não é? Ela falava: eu não tenho recursos para buscar uma rede particular, não é? Eu falei: Deus sabe, vamos confiar no Senhor. E ela falou, né, que a mãe não conseguia dormir, e enquanto nós estávamos falando e orando, a sua mãe dormiu, que foi acordar só depois do almoço, né? E aconteceu um milagre maior. O Hospital São Paulo ligou para ela para saber como é que estava a condição dela, né? Eu falo, e no Hospital São Paulo ser atendido já é difícil. Agora, pensar em alguém ligar para ver como está a condição de saúde. Então, como Deus faz, né? Deus cuida, Deus trata, Deus socorre. Assim tem sido o nosso Deus. Então, compartilhe as bênçãos do Senhor
E se você tem uma necessidade, coloque também diante do Senhor. Vamos estar orando, né? Pela vida do nosso irmão Jorge, pelo ministério lá, pelo tratamento da Ingrid, né? Que precisa tratar do problema que ela está enfrentando, né? Que descobriu, né? O cisto. Na verdade, é um cisto na região nasal que atinge os dentes, né? Ela já fez no passado uma cirurgia para retirar esse cisto e ele voltou, né? Então vamos orar para que Deus esteja abrindo as portas e esse tratamento possa ser feito, né? Orando pelo Jorge, pelo exame que vai ocorrer no dia 5 de setembro, orando pelos nossos irmãos que estão se programando para chegar até lá. Agora a oração é para que o voo seja confirmado, né? Não basta só comprar a passagem, tem que ter a confirmação, né? Então vamos orar para que tudo seja confirmado. E vamos orar pelos irmão Amâncio, que tem enfrentado também, não é, seu dilema, a sua enfermidade, e agora os médicos anunciam o início do tratamento em outubro, né? E a gente tem que trabalhar essa ansiedade, né? De ter o problema e esperar o tratamento, né? Na hora que os médicos assim entendem que podem realizar. Então vamos orar, vamos continuar orando pelo nosso irmão Amâncio. Não sei se o irmão ou a irmã tem um pedido de oração, você que está aqui, você pode fazê-lo e nós compartilharemos aqui com os nossos irmãos. Alguém tem um pedido de oração? Só agradecer, né, irmão Walter? Graças a Deus. Valmir Queiroz. Pronto, já lembrei. Que Deus abençoe, irmão Valmir. E é bom ver agora a família inteira do irmão Valmir, né? Ele, a esposa, os seus 3 filhos. Que bênção tê-los aqui. Deus continue abençoando. E é bom ver aqui o irmão Walter e a irmã Suzana voltando aqui, né? Depois do início da pandemia. Que bom vê-los aqui. Que Deus abençoe os irmãos, né? Então vamos agradecer, no final do culto vamos estar orando e agradecendo a Deus por essas bênçãos, mas você pode enviar o seu pedido. Nós também queremos dizer que de segunda a sábado temos o nosso devocional online e graças a Deus por essa oportunidade que Deus está nos dando e os nossos irmãos que têm acompanhado, eu tenho certeza que Deus tem falado aos corações, né? Vamos continuar, e se você pode, né, continue aí acessando as redes e ouvindo a palavra de Deus. Temos hoje à noite 4 dificuldades, mas eu creio que o Senhor está cuidando de tudo, né? Então vamos orar pela consolação dos nossos irmãos que têm perdido os seus entes queridos e vamos orar por aqueles que estão enfrentando as dificuldades. Nesse momento nós vamos cantar mais um dos nossos hinos e é o momento que você que está aqui para adorar o Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta, e você que está em casa, você pode fazê-lo através, não é, da transferência bancária, DOC, TED, né? E você tem aí, o nosso irmão Peter coloca os dados bancários, e nós agradecemos o Senhor por sua vida, e porque Deus tem, através de você, sustentado esse ministério, tem sustentado e cooperado com o sustento dos missionários. Então nós louvamos a Deus e pedimos a Deus graça que Ele continue sendo propício a nós e que Ele possa continuar abençoando a sua vida, né? E podendo dar a você as condições para ser um instrumento de Deus no sustento da sua obra. Vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar. Irmão Peter. Acho que caiu de novo, viu, pastor? Caiu lá. Vamos cantar o hino de número 379. Eu não sei se a gente vai conseguir transmitir aqui, mas os irmãos puderem pegar os hinários. Hino de número 379. E esse hino fala da nossa comunhão, né, que é tão preciosa, e nossa comunhão tanto presencial que como também junto aos irmãos que estão em casa, né? E ele fala que benditos são os nossos laços, né, do fraterno amor, da nossa irmandade, né? E a segunda parte do hino, ele fala assim, segunda estrofe, ao mesmo trono vão as nossas petições, diante do mesmo Deus
nós oramos, né? Nós intercedemos, nós agradecemos, né? O mesmo Espírito intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis, é o que a Bíblia fala, né? Então nós temos esse privilégio dessa comunhão tão preciosa com o Senhor, né? Então vamos cantar o hino de número 379, 379. Benditos laços são os do fraterno amor, que nesta santa comunhão nos unem ao Senhor. Ao mesmo trono vão as nossas petições, é mútuo gozo ou aflição dos nossos corações. Aqui tudo é comum, o rir e o prantear. Em Cristo somos todos um, no gozo e no lidar. Se desta santa união nos vamos separar, no céu eterna comunhão havemos de gozar. Pode assentar, irmãos. Amém. Muito bem, irmãos. Nessa noite nós gostaríamos de meditar na Palavra de Deus sobre o tema Nossa força são nossas convicções. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias e nós vamos ler o Salmo de número 20, Salmo de número 20, versículos de número 7 e 8, Salmo de número 20, versos 7 e 8. E se você pode ficar em pé, vamos ficar e vamos fazer a leitura desses dois versículos bíblicos. Diz-nos assim a palavra de Deus: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Vamos orar. Deus, fala conosco através da sua palavra, fortalece-nos para os desafios que estão diante de nós. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. É muito comum nós, por estarmos passando por problemas e dificuldades, pedimos às pessoas que orem por nós. E é muito comum um pedido: ore para que Deus me dê força. Você já orou, já fez esse pedido, né? Ore para que Deus me dê força. E às vezes, quando nós olhamos para esta frase, ela pode soar como que força é algo que de uma forma mística, sobrenatural, desce do céu e nos atinge. É como aqueles desenhos de super-heróis, né? Em algum momento você
recebe uma força e um poder e você sai lá pronto para triunfar frente aos perigos. O que é a força de Deus e como ela se manifesta? Nós não cremos que essa força é algo místico, é algo que Deus, de alguma forma, manda um raio do céu e nos atinge. Como se dá essa força? Como ela se manifesta? Certamente, irmãos, esta força que nós pedimos e que precisamos, ela é resultado de nossas convicções. Ou seja, é aquilo que cremos e naquilo que cremos que produz energia e força para enfrentarmos os desafios. Por isso que é muito comum quando nós vamos à igreja, e às vezes vamos com problemas, dificuldades, com sentimentos ruins em nosso coração, você vai perceber que após ouvirmos a palavra de Deus, nós saímos renovados. Se estávamos desesperados, saímos consolados. Se estávamos desanimados, saímos animados. Então, o que aconteceu naquele período em que estávamos diante da palavra de Deus? Ela agiu nos nossos corações, produzindo convicção. Ela agiu revelando-nos e fazendo-nos conhecer ou renovando em nossas mentes acerca do poder que existe em Deus. Quando o salmista diz no versículo 7, uns confiam em carro e outros em cavalos, carros e cavalos era a máquina de guerra mais poderosa naquela época. O Egito possuía um exército muito poderoso e uma das marcas do poder do exército egípcio eram os carros, puxados pelos cavalos e com os soldados que estavam nos carros. Você vai ver que quando Deus derrota o exército egípcio, caíram os cavalos com seus carros e os seus cavaleiros. Mas os carros e cavalos era aquilo que de mais poderoso poderia ser usado naquele momento para a guerra. Então, quando o salmista diz, uns confiam em carros e cavalos, ele estava falando, uns confiam nessas máquinas poderosas de guerra. Mas ele falava que a sua confiança, a sua força não vinha da máquina de guerra, do poder que existia nas máquinas de guerra daquela época. A sua força vinha do nome de Deus. Ele confiava em Deus e ele tinha o nome de Deus como um nome poderoso. Às vezes nós ficamos muito reféns de forças visíveis ou palpáveis, ou nós ficamos muito refém do poder econômico, do poder intelectual, do poder de articulação, do poder da oratória. E muitas vezes vamos perceber que todo esse poder que está diante de nós, ele se fará falível. Há momentos na vida que nós vamos descobrir que o dinheiro não vai resolver o problema. O diploma não vai resolver. Ou seja, aquilo que humanamente entendemos que é força, que é poder, não vai ser suficiente, não vai ser aquilo que achávamos que poderia ser nos nossos momentos de dificuldade. Eu lembro que quando minha mãe ficou enferma, e uma enfermidade que a levou ao óbito, naquela época meu pai tinha recursos financeiros, e ele podia pagar bons médicos, minha mãe tinha um bom plano de saúde, mas não adiantou nada. E o salmista faz essa menção, e às vezes, como nós estávamos falando hoje com a irmã Leila, ela sentia-se culpada ou
com remorso por não poder oferecer à sua mãe recursos, não é? Não ter recursos que poderiam pagar médico, pagar hospital, pagar tratamento. E muitas vezes nós ficamos frustrados porque entendemos que nisto está a nossa força, que nisto está a nossa libertação, que nisto está a solução. Mas o salmista enfatiza-nos em fazer-nos entender de que nós podemos e temos uma poderosa força, e é o Senhor, e é a fé neste Deus que nos faz triunfar. Por isso nós vamos ver em Hebreus capítulo 11, que é chamado da galeria dos heróis da fé. E quando nós vamos para esse escrito do livro de Hebreus, nós vamos perceber o que fez desses homens referência. Não foram as condições financeiras, não foram os diplomas, mas o que foi? A fé. E o texto de Hebreus capítulo 11 começa no versículo 1 dizendo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E o verso 2 continua dizendo: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Ou seja, o escritor de Hebreus vai dizer que o que fez com que esses homens fossem relacionados aqui nesse capítulo é que esses homens tiveram fé, ou seja, a força deles foi a fé. O que fez deles vencedores foi a fé. O que fez com que eles enfrentassem os inimigos e os obstáculos e fossem vencedores era a fé. Por isso nós podemos afirmar, olhando para a palavra de Deus, que nossa força vem das nossas convicções. É isso que fez com que Davi enfrentasse o inimigo que os seus co-irmãos fugiam dele. Estava lá Golias, o Todo-Poderoso, o herói de guerra dos filisteus, e os israelitas, olhando para ele, o temeram. E eles olhavam para ele e comparavam o tamanho dele com os tamanhos deles. Eles diziam: nós não temos chance contra esse homem. Eles viam o tamanho da espada de Golias e falavam: nossa, a nossa parece canivete. Mas Davi, quando enfrentou com uma funda. Mas ele acreditava na funda porque certamente ele era um hábil, não é? Utilizador de fundas, ele era treinado daquilo, ele estava crendo na sua habilidade. Não, ele nunca mencionou a habilidade dele no uso de funda, mas ele mencionou a confiança que ele tinha no Senhor. Isso foi a sua força, isso foi o seu poder, a confiança que ele tinha no Senhor. E esta confiança fez com que o inimigo fosse derrotado. Porque quem o derrotou? Foi Davi? Certamente que não, mas foi o Senhor. Ele creu que o Senhor daria a ele a vitória. E é isso que nós precisamos entender e aprender. Quando nós estamos pedindo força a Deus, sabe o que Deus nos exorta a fazer? Leia a Bíblia e aprenda sobre quem é este Deus. E quando você aprender quem é esse Deus, você vai ter a força que você está pedindo. É através do conhecer o Senhor, é através do andar com o Senhor, que essa força nos é comunicada. Ela não é mística, ela é sobrenatural sim, mas ela vem pelo entendimento e pela uma fé que nós desenvolvemos em nossos corações a partir do momento que conhecemos esse Deus através do estudo da sua palavra. O salmista vai dizer no verso 8, que muitos se encurvavam-se e caíam, mas ele estava de pé.
E por que estava de pé? Porque ele cria no nome do Senhor, no poder do Senhor. Há momentos da nossa vida, irmãos, que a única coisa que vai fazer-nos estar em pé serão nossas convicções. É o que cremos, é o que sabemos acerca de Deus que vai nos dar força para ficarmos em pé. Certamente a situação como essa, a morte da nossa irmã missionária Marilene, o que faz com que o seu esposo pastor fique em pé? É a certeza que ele tem da ressurreição, do reencontro com Cristo. São essas coisas que nos fortalecem, são essas coisas que nos consolam. É aquilo que sabemos acerca de Deus. Logo, se nós conhecemos pouco de Deus, teremos pouca força. Mas quanto mais sabemos e conhecemos de Deus, mais força teremos. Você vai olhar na Bíblia e vai ver a história dos personagens heróicos da Bíblia. Como eles se tornaram heróicos? À medida que eles andavam e se relacionavam com Deus, eles iam aprendendo acerca de Deus, e à medida que eles iam aprendendo acerca de Deus, eles iam mais e mais confiando em Deus. Olha a história de Abraão. É lógico que ele tinha um grande desejo e ele entendia que ele tinha uma fé consistente, ao ponto que quando Deus o exortou a sair de Ur dos Caldeus e deixar sua família e ir para uma terra que ele lhe mostraria, ele obedeceu. Mas houve momentos que ele revelou fraqueza. Quando, em situações adversas, situação de fome, de privação, houve um momento que ele vacilou na sua fé. Mentiu acerca do seu relacionamento com a sua esposa. Encobriu esse relacionamento, temendo a morte. Mas Deus se revelou e o exortou e fez-se conhecido através de formas milagrosas. E Deus agiu na vida dele. E ele foi desenvolvendo esse relacionamento com Deus ao ponto de quando Deus pediu o seu filho, ele entregou. Porque ele cria, e segundo a Bíblia diz, ele cria que Deus podia ressuscitá-lo. A Bíblia diz que o que fez Abraão oferecer o seu filho era a fé que ele tinha, que Deus tinha poder de ressuscitá-lo. É isso que fez com que ele entregasse o seu filho no altar. Não foi só uma entrega, não, se eu quer eu vou dar. Mas era uma entrega de confiança. Ele me deu esse filho, ele está me pedindo, eu vou sacrificá-lo, mas eu creio que ele tem poder de ressuscitá-lo. Onde estava a força de Abraão, que fez com que ele oferecesse o seu filho? A sua fé. Porque houve um momento que ele negou que era esposo de Sara. Por quê? Porque ele vacilou na sua fé. Mas houve um momento que ele estava disposto a entregar o seu filho. Por quê? Porque ele confiava no Senhor. Então, quando nós pedimos, Deus me dá força, Deus vai falar, leia a Bíblia e você terá força. Tenha comunhão com Deus e essa força vai surgir. Porque é certo, muitas vezes a gente tem essa experiência, né, quando a gente vai para congressos e acampamentos. Sabe aquele lugar que você não tem outra coisa senão o estudo da palavra de Deus? Você não tem televisão, não tem outro, é só palavra. Você sai de lá, irmão, soltando fogo pelas ventas. Você sai mais crente, disposto a fazer, ganhar o mundo. O que aconteceu? À medida que nós nos relacionamos com Deus e andamos com Deus, Ele vai nos enchendo. E esse poder dele vai preenchendo cada parte do nosso ser. E nós ficamos fortes. Aquelas pessoas que estão em casa, eu estou pedindo força. Quando Deus me dá força, eu vou. Não espere que vai surgir algum dia uma luzinha, uma varinha lá no céu que vai se mover e você vai ter força. Não. Aqui está o tônico que dá energia, poder de libertação,
poder de transformação, poder de consolação. Ela vem do Senhor. Ele é aquilo que cremos de Deus que nos dá poder. Olha, se nós formos lá para o Salmo de número 27, Salmo de número 27, o salmista no versículo 1, olha os 3 primeiros versículos. O Senhor é a minha força e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Olha o versículo 3, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Observe a visão que o salmista tem acerca de Deus. Ele diz, eu vou temer o quê? Ele tinha uma crença firme que Deus era maior e mais poderoso que seus inimigos, que Deus era maior e mais poderoso que os problemas que ele iria enfrentar, que Deus era maior e mais poderoso do que qualquer número de soldados em um exército. Deus era maior do que tudo e esta era a sua confiança. Muitos cristãos desejam ser melhores crentes e fazem votos a partir de agora, eu vou fazer, a partir de amanhã eu vou ser, e fracassam. Porque acham que conseguirão ser, porque vão ter a força para isso. Nós nunca vamos conseguir enfrentar, seja qualquer problema ou dificuldade. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo vai nos dizer, sem mim nada podeis fazer. Ele vai dizer, eu sou o poder para você ser, para você realizar, para você vencer. E esta convicção que precisamos ter, e se temos essa convicção, como o salmista teve, na forma prática. Davi foi um dos reis que mais lutou em guerra e triunfou sobre todas elas. Por quê? Era um soldado bem treinado? Porque tinha um poderoso exército? A Bíblia nunca mencionou o poder do exército de Davi, mas sempre mencionou as vitórias que Davi teve sobre os seus inimigos. E quando mencionava a vitória que ele tinha sobre os inimigos, estava lá mencionado que o Senhor havia dado a vitória. No Salmo mesmo, no Salmo 27, ele tinha no verso 10, tem um versículo muito maravilhoso, ele diz assim, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ele dizia que há pessoas que nós achamos que nunca nos deixaria, deixaria de se manifestar, de agir em nosso favor. E o salmista diz, possa ser que até estas pessoas possam falhar, mas eu sei que o Senhor não vai falhar. Porque às vezes nós desenvolvemos confiança, quando vem um problema, muitas vezes a primeira coisa que vem na nossa mente é uma personagem. Estou com um problema financeiro, já sei, com o irmão Peter. Trabalha no banco, gerente de banco, é o homem do dinheiro. E às vezes nós criamos esse mito e achamos que a solução serão pessoas, é o pastor, é o irmão, é a esposa, é alguém. Mas você pode perceber na trajetória de Davi, ele nunca confiou, esperou que a solução fosse as pessoas. Ele sempre mencionou que a esperança era o Senhor, sempre foi o Senhor. Deus usou pessoas ao seu favor, mas era o Senhor usando essas pessoas, porque a sua confiança estava no Senhor. Nossa confiança deve estar no Senhor. Deus pode usar médicos? Pode, amém. Deus pode usar bancos e instituições financeiras? Amém. Deus pode usar emprego? Amém. Deus pode usar qualquer coisa, mas temos que sempre lembrar que a solução vai vir do Senhor.
Deus vai usar pessoas, mas é Ele que vai estar por trás daquela ação. Nós temos que confiar, nossa força é o Senhor. A igreja me abandonou nesse momento de dificuldade. A igreja pode acontecer isso? Pode, irmão, infelizmente pode. Eu estou na igreja desde sempre, mas como membro desde 1976. Já vi muitas coisas. Uma vez eu lembro que eu cheguei para o meu pai dentro de uma situação que não foi agradável. Eu disse para ele: pai, chegou a hora, nós temos que sair dessa igreja. É muita humilhação. Eu lembro que ele falou para mim: nós não estamos aqui por causa dos homens, nós estamos aqui por causa de Deus. É Deus. Por causa dos homens a gente desiste. Por causa das pessoas a gente deixa até de ser crente. Tem um monte de gente hoje que é os chamados desigrejados, e eles estão desigrejados por quê? Porque confiaram nos pastores e eles falharam, confiaram nas igrejas e elas falharam, confiaram nos irmãos e eles falharam, mas deviam confiar neles? Não, deviam confiar em Deus. Os homens falham, mas Deus não falha. O salmista diz: as mães falham, os pais falham, mas Deus não falha. Se nós confiarmos nas pessoas, vamos experimentar frustrações, mas se confiarmos em Deus, Davi sempre confiou em Deus e nunca foi frustrado. Houve um momento que, diante do seu pecado, Deus chegou para ele e disse: você quer cair nas mãos dos homens ou de Deus? Ele falou: lógico, de Deus. Porque eu sei que em Deus há misericórdia. Ele confiava no Senhor. Seja para discipliná-lo, seja para conduzi-lo à vitória. Amados irmãos, por isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, e eu quero encerrar essa reflexão pensando assim. Olha o que o apóstolo Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Ele está falando: há recompensa, há ressurreição, há vida eterna. Fique firme. Há um justo juiz. Se você olha para a vida do apóstolo Paulo, sobretudo quando a gente pensa no Paulo, aqui o Paulo visto pela igreja de Coríntio. Paulo, o apóstolo, era visto pela igreja de Coríntio como mercenário, usurpador, herege. Se ele fosse basear o seu ministério e motivá-lo através da resposta das pessoas, ele teria desistido. Ele escreve dizendo: o latoeiro me causou muitos males. Mas ele termina dizendo: o Senhor o repreenda. O problema é com Deus, Deus tem que tratar, não é comigo. Paulo foi um homem vitorioso, inclusive vitorioso para suportar, não é, o martírio. Ele falava: eu sei em quem tenho crido, e é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, meu irmão, se você está precisando de força, leia a Bíblia. Ande com Deus, se relacione com Deus, fale com Deus, ouça o Senhor. Sabe o que vai acontecer? Força, poder. Mas se você ficar em casa, sentado, esperando que a força chegue, sabe quando ela vai chegar? Nunca. Não vai ter força. Mas se você estiver com Deus, não importa o tamanho do inimigo, ou do tamanho do exército, ou a complexidade da enfermidade, ou o tamanho da necessidade financeira, haverá vitória. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Essa deve ser a sua convicção, essa deve ser a sua esperança. Crer no poder que há em Deus. E se você crer, você será um dos heróis
da fé. Houveram homens que venceram, e simplesmente venceram porque creram. A receita é simples. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. E é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Vamos orar? Deus, eu sei que há muitos dos meus irmãos que nessa noite precisam de força, porque diante deles há problemas, há dificuldades, há inimigos. Pai, que neste momento o Teu Espírito Santo possa convencê-los acerca do poder que há no Senhor e que eles possam, pela fé, crer que esse poder pode manifestar em suas vidas e através de suas vidas. Pai, Tua palavra vai nos mostrar que nossa força são nossas convicções, é aquilo que cremos acerca do Senhor. Pai, que o Senhor possa trabalhar no coração daquelas pessoas hoje que estão desanimadas, desiludidas, em função de pessoas, de confiança que depositaram em lugares errados. E que nessa noite, Senhor, eles possam confiar no Senhor e serem renovados na fé, na esperança, na paz, na confiança. Senhor, que a Tua palavra possa realmente trabalhar nos nossos corações e nos convencer acerca da vitória que o Senhor deixou profetizada na Sua palavra para aqueles que confiam no Senhor. Que nós possamos, ao olhar para os nossos recursos financeiros, intelectuais, familiares, que nós possamos olhar para tudo isso e entender que isso de nada nos vale se não for instrumentos nas mãos de Deus para nos abençoar. Então, Pai, trabalhe em nossos corações e provoque aquela paz, aquela tranquilidade que precisamos ter, que saibamos que o Senhor é o Deus suficientemente poderoso para agir em cada dificuldade que nós temos. Então, que esta confiança venha nos libertar de todos os nossos temores. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? E nesse momento nós vamos ter o nosso momento de oração. E eu não sei, Stephanie, se nós temos alguns pedidos e... Não estou com ele aqui, se você puder. Então eles vão ajudar, mas nós já falamos sobre alguns dos pedidos, não sei se os irmãos querem acrescentar algum outro que se faz nesse. Pois não, irmã Cláudia? Como é o nome dele? Caio. Muito bem, então a irmã Cláudia está pedindo que continuemos orando pela Helena. Não é? Graças a Deus, Deus já tem dado a ela uma melhora. Ela saiu da UTI, louvado seja Deus. Então vamos orar para que Deus dê plena recuperação para a Helena. O Caio, né? O Caio também, Deus tem dado graça, tem melhorado. O Batista também tem melhorado, né? E o livramento que teve o Eduardo, né? Que depois de um acidente, né? Mas Deus o poupou e ficaram só os danos materiais, mas Deus dará graça para que também seja superado essa necessidade.
Mais alguém? Um pedido de oração? Pois não, irmão. Uhum. O irmão Amâncio, então, pede que nós oremos, né, pela irmã Andressa. Ela está lá se capacitando na PEC, ela tem um desejo de servir o Senhor no ministério infantil. Vamos estar orando para que Deus continue abençoando a vida dela. E a bênção é que Deus tem trabalhado no coração da família, né? Bênção ver o irmão Eduardo envolvido aí no ministério, na obra e oferecendo a sua vida, né? Os seus talentos a serviço do Senhor. E nós agradecemos o Senhor pela vida dos nossos irmãos. E vamos continuar orando, né? Pelo irmão Amâncio e os seus outros 8 filhos, né? Para que Deus dê graça a eles. E nós estávamos compartilhando agora há pouco, não é, sobre necessidades, né, que há na família, sobretudo que Deus esteja trabalhando no coração dos filhos que ainda estão distantes de Deus. Vamos estar orando. Nosso irmão Francisco Aires também compartilhou uma série de pedidos de orações e Deus tem colocado no coração dele um desejo de estar intercedendo, não é, pelas pessoas, pelas famílias, né, pelas instituições, né? Então, nos unimos com o nosso irmão também em oração, não é? A irmã Sara, a Sarinha tinha um pedido? Não, tudo bem, não é? Então, irmãos, se nós não temos mais pedidos aqui, vamos dobrar os nossos joelhos, se você pode, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos agora falar com o nosso Deus e colocar diante dele as nossas petições. Onde você está aí, no seu lar, você pode também dobrar os seus joelhos e se colocar diante de Deus. E quando a gente dobra os nossos joelhos, o que isso significa? Significa um reconhecimento. Quem nós somos? Nada. Quem é Deus? O Todo-Poderoso. E é isso que estamos fazendo, reconhecendo a nossa pequenez diante de um Deus grandioso. Então vamos clamar nesse momento ao Senhor. Deus, nós estamos diante do Senhor para agradecer o Senhor pelas bênçãos que a nossa irmã Cláudia compartilhou, a melhora da Helena, do Caio, do Batista. Senhor, também o livramento que o Senhor deu ao seu sobrinho. Que bênção! São bênçãos que o Senhor tem dado e nós te louvamos, Senhor, por isso. Te louvamos também pelo consolo que o Senhor deu à nossa irmã Leila, pelo socorro que o Senhor ofereceu a ela no momento de muita inquietação e dor. Nossa gratidão ao Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue abençoando a sua mãe e dando a ela paz, tranquilidade, como também saúde física. O Senhor conhece, Senhor, as limitações da irmã Leila, e eu sei que o Senhor pode consolá-la, abençoando a vida da sua mãe. Então pedimos que em nome do Senhor Jesus, o Senhor esteja repreendendo todo o mal. Pedimos, Senhor, em favor da nossa irmã Andressa, do Eduardo, pedimos que o Senhor os conserve firmes, que o Senhor possa a cada dia os estar capacitando para o serviço do Senhor. Pedimos, Senhor, por cada pessoa que tem se envolvido no ministério do Senhor nessa igreja. Pedimos pelo pastor Alexandre, pedimos pela irmã Rose, pedimos pela irmã Érica, pedimos pela irmã Regiara, pelo irmão Joseph, pelo irmão Peter, pelo irmão Amâncio. Pedimos, Senhor, por todos eles, por todos aqueles que não vou citar, mas são pessoas que estão envolvidas aqui nesta obra, irmã Silvana. Ó Senhor, abençoa os nossos irmãos e que eles sejam a cada dia agraciados com o seu poder, Senhor. Pai, pedimos pelos missionários e dentre eles queremos agora interceder pela vida do nosso querido pastor Francisco. Ele perdeu a sua amada esposa Marilene. Ó Pai, que o Senhor o esteja consolando. Nós somos consolados, Senhor, pela certeza que temos. Ela partiu com
o Senhor e hoje está na sua presença, e nós te louvamos na certeza de que o Senhor consolará o coração do seu esposo, da sua família, porque o Senhor é o Deus de toda consolação. Pedimos, Senhor, pelo pastor Eurípides, por esse problema que foi diagnosticado, esses nódulos no fígado, no intestino. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, venha agir em favor do teu filho, venha trazer cura, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pedimos, Senhor, pela nossa irmã Lúcia e pedimos que o Senhor continue abençoando a vida dela. E ela também, Senhor, pede que o Senhor esteja abençoando a vida dos pastores dessa igreja, dando-lhe saúde, abençoando também a família em todo sentido, na área financeira. Ela pede também, Senhor, e nós pedimos em favor dos médicos, dos enfermeiros, pedimos por aqueles que trabalham nos hospitais, por suas famílias também, que o Senhor esteja protegendo, Senhor. Dentre eles temos a nossa irmã Rael, temos o nosso irmão William. Ó Pai, cuida dos nossos irmãos, protege-os, protege as suas famílias em nome do Senhor Jesus. Pedimos, Senhor, também pela vida da nossa irmã Regiara, o seu problema no joelho, que o Senhor esteja dando a ela plena recuperação em nome do Senhor Jesus. Pedimos pela família do nosso irmão Peter, pedimos pela nossa irmã Esther, pela vida da Sara, mas colocamos também diante do Senhor a vida do nosso irmão Caleb, que o Senhor esteja tomando conta da vida dele e que ele possa encontrar no Senhor todo o consolo, toda a paz, toda a força que ele precisa para viver, Senhor, a vida, esse dom maravilhoso que o Senhor tem dado a ele. Pedimos, Senhor, também por aqueles que precisam do pão, do emprego, que o Senhor esteja abrindo a porta do emprego. Pedimos, Senhor, por aqueles que sofrem, perderam o ente querido, que o Senhor esteja consolando os seus corações. Pedimos, Senhor, pelas nações, pelo Líbano, pelos Estados Unidos, por Israel. Ó Pai, pedimos a tua misericórdia em favor deste, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pedimos em favor da nossa irmã Ingrid, que o Senhor esteja ministrando graça na vida dela e cura para aquela enfermidade, Senhor. Pedimos a tua bênção em favor do nosso irmão Jorge, que o Senhor esteja fortificando ele na fé, dando a ele bom entendimento e que ele seja bem-sucedido, Senhor, nesse exame para o ministério. Pedimos, Senhor, a tua graça para nossa netinha Laura, Elisa. Pedimos que o Senhor continue cuidando deles, Senhor, e dando a essa família o sustento que eles precisam, Senhor, em todos os sentidos. Ó Senhor, oramos junto com o nosso irmão Reginaldo, que pede para um filho de um amigo seu, o filho do Everton, e o nome desse menino chama Zion, que tem 1 ano e hoje fez uma cirurgia de coração para correção e está com a ajuda das máquinas para que o coração bata corretamente. E ele vive essas 24 horas onde esse tempo é fundamental para a recuperação. Então pedimos a tua bênção, o milagre do Senhor na vida do Zion e, sobretudo, consolo na vida do Everton, Senhor. E se ele ainda não conhece o Senhor, que nesse momento de luta ele venha conhecer o Senhor de uma forma ímpar, Senhor. E pedimos a tua misericórdia. Senhor, a irmã Andressa pede oração pelo seu pai, o irmão Amâncio. Nós temos orado por ele, Senhor, pedindo que o Senhor dê a ele graça. Ele vai iniciar a radioterapia, que a radioterapia seja um instrumento nas suas mãos para a cura do nosso irmão, em nome do Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor supra as necessidades diárias, e pedimos que as necessidades da irmã Andressa, do seu lar, sejam supridas pelo Senhor, que o Senhor esteja protegendo o Eduardo no seu emprego e abrindo a porta de um emprego para a nossa irmã Andressa. Nossa irmã Noêmia, Senhor, nos unimos com ela também em oração e pedimos
a tua misericórdia em favor do seu filho Vinícius. Pai, que o Senhor cuide dele, cuide do seu coração, do seu sentimento, como também esteja ajudando ele na sua vida profissional. Pedimos que nesse momento de luta ele possa descobrir toda a graça que vem do Senhor e que ele possa encontrar no Senhor a força, o poder que ele precisa para superar as suas dificuldades. Pedimos, Senhor, não só pelo Vinícius, mas por toda a família da nossa irmã Noêmia, esteja cuidando dela. Pedimos também pela Camila, uma senhora que a Noêmia pede oração, que operou hoje de câncer no seio, que o Senhor possa realmente estar dando a ela vitória e que a vontade perfeita do Senhor esteja acontecendo na vida da Camila. E pedimos em nome do Senhor Jesus. Oramos, Senhor, junto com o nosso irmão Walter, que pede oração pela nossa pátria. Senhor, tenha misericórdia do nosso Brasil, tenha misericórdia do nosso presidente, tenha misericórdia daqueles que o assessoram, dos deputados, dos senadores, dos governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais. Ó Senhor, tenha misericórdia da política do nosso Brasil e dos políticos principalmente, que eles possam aprender sobre o temor do Senhor. Oramos, Senhor, pelo ministério do irmão Walter, que as palavras que o Senhor colocou na sua boca, que chegaram aos ouvidos, não é, das pessoas, possam, Senhor, produzir salvação. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja também abençoando a família do nosso irmão Walter, a Maria, a sua esposa. Pedimos também pela vida do Celso. Graças te damos porque ele tem melhorado, mas pedimos que o Senhor complete a sua obra na vida dele. Pai, abençoa a Maria, que não está bem de saúde, está sentindo muitas dores no corpo. Peço que o Senhor esteja abençoando a vida dela e o casamento dela com o Walter. Ó Senhor, abençoa, Senhor, o nosso irmão. Muitas são, Senhor, as necessidades, mas nós cremos que o Senhor pode cuidar de cada uma delas. Nós lemos na Tua palavra nessa noite que o Senhor é um Deus de poder. Então pedimos que por misericórdia o Senhor venha manifestar esse poder na vida dos nossos irmãos. Há irmãos agora que estão em seus lares e eles estão agora diante do Senhor, pedindo e clamando por sua misericórdia. Então, Senhor, eu oro pedindo agora que o Senhor esteja ouvindo cada oração e que nesse momento esteja manifestando o seu poder curador, libertador, transformador. Oramos também, Senhor, por aqueles que podem ouvir nessa noite a sua palavra e podem entender que Jesus Cristo é o Salvador, que eles possam realmente nesse momento confessarem a fé em Jesus Cristo e serem salvos, Senhor. É a nossa oração. Abençoa a nossa igreja, o ministério da nossa igreja, que ele seja frutífero para a honra e para a glória do Senhor. Pedimos, Senhor, por cada missionário espalhado pelo Brasil e pelo mundo, que o Senhor os esteja assistindo em suas necessidades. Pedimos, Senhor, porque cremos, e porque cremos, nós agradecemos, na certeza que o Senhor nos ouvirá, não porque há mérito em nós, mas por causa dos méritos do Senhor Jesus Cristo. É nos méritos de Jesus Cristo, Senhor, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Graças damos ao Senhor por podermos estar aqui e falarmos com Ele. Você orou? Você crê? E a Bíblia diz que quem crê verá a glória de Deus. Então esteja preparado para ver a manifestação da glória de Deus na sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe você.